Imagine ser jovem, viver cercado por irmãos, e mesmo assim sentir-se sozinho. Imagine ter sonhos dados por Deus, mas ao compartilhá-los, ser desprezado. Imagine ser odiado, não por fazer o mal, mas por fazer o certo. Essa é a história de José, um filho amado por seu pai e rejeitado por seus irmãos. Numa terra distante, entre campos e rebanhos, o que começa como uma simples tarefa se transforma no início de um sofrimento profundo. Mas o que parecia o fim era só o começo, porque por trás da rejeição, da dor e da injustiça havia um plano maior e que certamente não terminaria naquele dia. Deus nunca perde o controle. Ele não estava ausente, ele estava agindo. Mesmo quando tudo parece perdido, ele continua guiando a história com perfeição. Como tudo começou. Gênesis, capítulo 37. Jacó habitava na terra de Canaã, onde seu pai havia vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. José, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Era ainda jovem e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava ao pai más notícias a respeito de seus irmãos. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa e colorida. Quando seus irmãos perceberam que o pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele de maneira amigável. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais por causa disso. Ele lhes disse: "Ouçam, por favor, o sonho que tive. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se juntaram ao redor e se curvaram diante do meu feixe. Então os irmãos lhe disseram: Você acha que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Seus irmãos ficaram com inveja dele, mas seu pai guardava essas palavras no coração. Certo dia, os irmãos de José foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. Israel disse a José: Seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém. Venha, e eu o enviarei até eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Israel disse: Vá ver se seus irmãos estão bem e se o rebanho está em paz, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi até Siquém. Um homem o encontrou andando pelo campo e lhe perguntou: O que você está procurando? José respondeu: Estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem disse: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando o viram de longe, antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para matá-lo. Disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador. Agora venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver então o que será dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não o matemos. Ruben disse mais: Não derramem sangue. Joguem-no nesta cisterna que está no deserto, mas não toquem nele. Ele disse isso porque queria livrá-lo das mãos deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aos seus irmãos, eles tiraram dele a túnica longa e colorida que usava, e o lançaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois se sentaram para comer, e ao levantarem os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: Que proveito teremos em matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, pois é nosso irmão, nossa própria carne.
e os irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava mais lá, rasgou as roupas e voltou aos irmãos, dizendo: "O rapaz não está lá, e eu, para onde irei agora?" Então pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica colorida ao pai, dizendo: "Achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho." Ele a reconheceu e disse: "É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi despedaçado." Então Jacó rasgou as próprias roupas, colocou pano de saco sobre os lombos e lamentou o filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado, dizendo: "Chorando, descerei até meu filho à sepultura." E continuou a chorar por ele. Enquanto isso, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. O capítulo 37 do livro de Gênesis nos introduz a trajetória de José, o penúltimo filho de Jacó, o primeiro nascido de Raquel, sua esposa amada. José é apresentado como um jovem de 17 anos, ainda em formação, mas já distinguido entre seus irmãos. Ele apacentava o rebanho junto aos filhos das concubinas de seu pai, Bila e Zilpa, e levava más notícias deles para Jacó. A narrativa deixa claro desde o início que a relação entre José e seus irmãos estava marcada por tensão. Isso é agravado pelo favoritismo de Jacó, que amava mais a José do que aos demais filhos e o presenteou com uma túnica especial, uma veste longa, símbolo de honra e posição. Esse tratamento preferencial em uma família já fragilizada por rivalidades e ciúmes só piorou as coisas. O texto bíblico enfatiza o aumento do ressentimento dos irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Esse sentimento de raiva crescente é alimentado não só pela injustiça percebida no favoritismo do pai, mas também pelos sonhos que José começa a compartilhar. Esses sonhos dados por Deus indicam claramente que José será exaltado acima de seus irmãos, o que ofende profundamente o senso de hierarquia familiar, especialmente em uma cultura patriarcal. Os dois sonhos relatados, o dos feixes de trigo se curvando diante do feixe de José e o do sol, da lua e das estrelas se curvando a ele, apontam para a futura autoridade de José. Ainda que José estivesse apenas compartilhando o que viu, os irmãos interpretaram isso como arrogância. A oposição a ele se intensifica. A Escritura diz que seus irmãos o invejavam, mas seu pai guardava o caso no coração, sugerindo que Jacó, embora confuso, reconhecia a possibilidade de que Deus estivesse agindo por meio daqueles sonhos. A narrativa segue com Jacó enviando José até Siquém para ver como estavam seus irmãos e os rebanhos. José obedece prontamente, numa expressão de submissão e responsabilidade. Quando os irmãos o veem chegando de longe, tomam uma decisão deliberada e cruel: matá-lo. Essa conspiração revela o quanto o coração humano pode endurecer diante do pecado não tratado. Rúben, o primogênito, intervém, sugerindo que o jogassem em um poço, com a intenção de resgatá-lo depois. No entanto, enquanto Rúben está ausente, Judá propõe vendê-lo a uma caravana de mercadores ismaelitas. Os irmãos aceitam a proposta e vendem José por 20 moedas de prata, o valor comum de um escravo na época. Depois disso, os irmãos mancham a túnica de José com sangue de animal e a entregam ao pai Jacó, deixando que ele tire suas próprias conclusões. Jacó acredita que José foi despedaçado por uma fera e entra em profundo luto. A dor é tão intensa que ele recusa consolo e diz que descerá à sepultura chorando. O capítulo termina com José sendo levado ao Egito e vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó. Esse é o fim da primeira parte da história, e parece ser o fim da esperança. No entanto, aqui vemos claramente a providência de Deus se manifestando. Nenhum detalhe está fora do controle divino.
Deus está silenciosamente movendo cada peça, mesmo através dos pecados dos homens, para cumprir seus propósitos eternos. Ainda que não entendamos de imediato, Deus governa e sustenta todas as coisas. Embora a presença explícita de Deus não seja mencionada diretamente neste capítulo, sua ação é inconfundível. A maldade dos homens não frustra os planos de Deus. Pelo contrário, ele a utiliza para alcançar fins justos e bons. José está sendo colocado exatamente onde Deus o quer, ainda que por caminhos dolorosos. Essa explicação nos leva a aplicações práticas muito importantes. A primeira é que Deus não depende de circunstâncias ideais para cumprir sua vontade. Os sonhos de José pareciam distantes e improváveis quando ele foi jogado em um poço e vendido como escravo. Ainda assim, tudo estava no controle de Deus. A Bíblia afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Isso não é otimismo ingênuo, é confiança na soberania de um Deus sábio e bom. Segundo, essa narrativa nos alerta sobre os perigos do pecado escondido. A inveja e o ódio não tratados dominaram os irmãos de José, levando-os a decisões gravíssimas. O pecado nunca é estático. Ele se move, contamina e destrói. A palavra nos diz: exortem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. O coração humano precisa ser continuamente trazido à luz da verdade, para ser corrigido e purificado. Terceiro, aprendemos que seguir a vontade de Deus pode nos levar a caminhos difíceis. José foi obediente a seu pai e leal a Deus, e isso o levou à rejeição e à humilhação. A fidelidade cristã muitas vezes se manifesta no sofrimento. Não seguimos a Deus porque tudo sempre vai dar certo do nosso jeito, mas porque Ele é digno de ser seguido em todo o tempo. E por fim, este capítulo nos prepara para olhar com reverência para o sofrimento de Jesus Cristo. José foi traído por seus irmãos, vendido por moedas, humilhado, afastado de casa e condenado injustamente. Tudo isso aponta para a obra ainda maior do nosso Senhor. Cristo também foi rejeitado pelos seus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Foi entregue por inveja, acusado injustamente e morto em uma cruz. Mas ao contrário de José, que sofreu como homem justo, Jesus sofreu como o cordeiro sem mácula. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. José salvou sua família da fome. Cristo salvou pecadores da condenação eterna. E ele foi exaltado, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. A história de José nos ensina sobre sofrimento, providência, fidelidade e esperança. Mas é em Jesus Cristo que vemos tudo isso de forma perfeita, gloriosa e eterna. Absolutamente nada pode impedir os propósitos daquele que reina sobre tudo. O Senhor faz tudo conforme a sua vontade, no céu e na terra. Salmo 135, versículo 6. Confie nele, viva para ele e espere nele. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.